Olá, boa noite a todos. Meu nome é Renata, eu sou trabalhadora do SEAC. Antes de iniciarmos aqui a pré-eleção desta noite, eu gostaria de dar um recado. A casa disponibiliza também, além desse trabalho de assistência espiritual que fazemos aqui pelas nossas mídias sociais, pela nossa página do Facebook, também fazemos o trabalho de assistência espiritual infantil, que é realizado aos sábados também por enquanto de forma virtual, de forma remota, e ele ocorre todo sábado de manhã, e acesso e horários e maiores informações vocês conseguem localizar aí nas nossas páginas das redes sociais, do Facebook e do Instagram. Então, antes de iniciarmos aqui a preleção dessa noite, vamos nos tranquilizando, nos harmonizando com a energia do ambiente, aquietando nossos pensamentos. E vamos então saudando o nosso anjo de guarda, aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos reunidos esta noite em nome de Jesus. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e vamos pedindo à Mãezinha para que nos envolva com seu manto azul de luz, que derrame sobre nós toda a sua bênção, todo o seu amor, toda a sua ternura, seu carinho, amabilidade, doçura. E nesta sintonia de paz interior, de calmaria, que a Mãe Maria nos proporciona, vamos chegando até nosso Mestre Jesus. E diante do Mestre, com muita alegria, vamos agradecendo a Ele a estada aqui conosco, vamos agradecendo a Ele todo o carinho que tem por nós, vamos agradecendo a Ele o exemplo que nos deixou na vivência infinita do amor, enquanto esteve aqui conosco. Vamos pedindo ao Mestre Jesus que continue nos guardando lá do plano espiritual e que prevaleça cada vez mais entre nós a tônica do amor e do perdão. E a Ti, querido Mestre, pedimos que nos leve até Deus Criador. E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação e de estarmos juntos aqui, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. O tema sugerido pela espiritualidade hoje, ele se encontra no capítulo 14 do Evangelho Espiritismo, e ele então se chama Honrar Pai e Mãe. Começa então ele nos mostrando a passagem a qual Jesus estava pregando no meio de uma multidão, ao passo que algumas pessoas chegam próximas dele e falam para ele que lá estavam a mãe dele e os irmãos dele, que estavam lá o aguardando. Ao passo que Jesus, então, profere a frase célebre, aponta para a multidão e fala: eis aqui a minha mãe e eis aqui os meus irmãos. Esta fala, muito mal interpretada, foi utilizada no julgamento de Jesus justamente para falar que Jesus não honrava o pai e a mãe, e que isso era contra a lei
da Torá, que era a lei judaica que Jesus deveria seguir, porque afinal de contas ele também era judeu. Então Jesus foi acusado de não honrar pai e mãe com essa fala. Mas na verdade, o que Jesus queria demonstrar com essa fala, não, óbvio que não era a desonra do pai e mãe, mas era justamente mostrar que temos duas famílias, a família carnal e a família espiritual. Os laços de consanguinidade que nos unem não necessariamente correspondem aos laços da família espiritual que nos une. Era isso que Jesus queria demonstrar com a sua fala. Então, e o que significaria, né, a família carnal e a família espiritual? É importante, não sei se muitos sabem, mas é importante relembrar como ocorre o processo reencarnatório. Tá? O processo reencarnatório, como o nome fala, ele é um processo. Então, um determinado espírito, com seus méritos, consegue uma nova oportunidade do plano espiritual para que possa reencarnar. E aí, então, com essa nova oportunidade, é feito um planejamento reencarnatório. E o que é o planejamento reencarnatório? Alguns espíritos já sabem de antemão que vão fazer parte da vida desse espírito que vai encarnar. Então, a mãe desse espírito é escolhida, ela sabe que ela vai fazer parte desse processo reencarnatório. O pai do espírito também é escolhido, sabendo que ele vai fazer parte desse processo reencarnatório. Os irmãos do espírito são escolhidos, também sabendo que eles vão fazer parte desse processo reencarnatório. Bem como espíritos amigos que vão ficar próximos desse espírito, também irão fazer parte desse processo reencarnatório. Então, é feito um planejamento reencarnatório desse espírito, em que todas as partes envolvidas se comprometem a, dentro das suas limitações, tentarem desempenhar novamente na nova reencarnação a evolução que deveria ter sido feita em reencarnações passadas, né? Avançar um pouco mais essa evolução que deveria ter sido talvez melhor aproveitada em outras reencarnações e não foi. Feito esse planejamento reencarnatório, então escolhem-se o pai e a mãe desse espírito. E aí, muitas vezes, esses espíritos, então, fazem esse pacto no plano espiritual e acontece, então, a reencarnação do espírito. Muitas vezes, né, os pais vão errar, óbvio, né? Quando temos filhos, sabemos que muitas vezes vamos errar. Mas o livro dos Espíritos nos fala o seguinte, né? Que não é esse erro dos pais que os torna responsáveis por muitas coisas na vida dos filhos, porque não podemos nos esquecer que os pais, assim como, além de eles serem pais, eles são seres humanos. Como seres humanos, somos todos falíveis, né? Afinal, a única pessoa que é infalível é Deus. Então, como seres humanos, antes de sermos pais, somos seres humanos. E por sermos seres humanos, é evidente que somos falíveis. Muitas vezes a nossa falha, né, ela irá ocorrer, pode ser na educação dos filhos, no crescimento desses espíritos. Mas, né, se esse crescimento, essas atitudes dos pais forem feitas sempre com foco no amor e no desenvolvimento do filho, o filho pode até achar que os pais erraram. Mas os pais têm a convicção de que fizeram o melhor dentro das suas possibilidades para o desenvolvimento daquele filho. Essa é uma situação. Agora, o livro dos Espíritos vai nos dar um resultado numa outra situação. Muitas vezes, muitos pais, então, se comprometem ao desenvolvimento desse espírito e, durante a trajetória desse espírito, o abandonam. Muitas vezes presencialmente, muitas vezes materialmente, muitas vezes espiritualmente e psicologicamente a esse abandono. E aí, então, o livro dos Espíritos ele é muito incisivo para reconhecer que esses pais que abandonaram os filhos e que não cumpriram
com aquilo que foi assumido no planejamento reencarnatório, a pena deles perante Deus é muito grave. Então, não caberia aos filhos julgar esses pais e a atitude de abandono desses pais. Por quê? Porque realmente o Livro dos Espíritos nos fala que é muito triste o que irá ocorrer com esses espíritos na figura dos pais que abandonaram esses filhos, assim que eles retornarem ao plano espiritual. Porque este abandono, né, dos filhos, uma vez feito esse planejamento reencarnatório, feito esse pacto, esse abandono, ele é muito sério, justamente porque ele tinha a responsabilidade de encaminhar um espírito para sua evolução. E ele deliberadamente não encaminhou esse espírito para a sua evolução. Então, a responsabilidade dos pais quando retornam ao plano espiritual e que abandonaram esse filho, então ela é muito grande e ela é muito grave. E vai ser, então, eles vão ser, então, responsabilizados quando retornarem ao mundo dos espíritos. A honra, ela quer dizer o quê? Né? Ela quer dizer exatamente isso, a piedade filial. Os filhos não podem ter para com os pais raiva, rancor por muitas coisas que esses pais fizeram. Justamente por quê? Porque se honrar pai e mãe, ele é corolário daquele princípio. Amai ao próximo como a si mesmo, né? Devemos perdoar, como Jesus falava, 70 vezes 7. É muito difícil realmente perdoar pais ou mães que abandonam seus filhos. Mas os espíritos, nós espíritos, precisamos entender que esse abandono, primeiro, ele vai ter a consequência dele no plano espiritual, e segundo, esse abandono, ele faz mal para o sentimento do espírito filho. Por que ele faz mal? Porque muitas vezes ele corrói o coração, corrói os sentimentos bons desse espírito filho, que fica então com sentimentos de revanche, de vingança contra esses pais que erraram. Então, e não deixe então esse espírito evoluir, não deixe então esse espírito filho seguir o seu caminho adiante de forma leve. Então ele fica muitas vezes numa reencarnação remoendo esses sentimentos contra os pais, sendo que muitas vezes esses sentimentos que ele fica remoendo faz com que o seu perispírito também seja prejudicado, com essa tristeza, com esse sentimento ruim que tem com relação aos pais. Sei que é muito difícil, mas precisamos e temos ferramentas, né? O Espiritismo nos dá ferramentas para nos libertarmos desse sentimento que tanto atormenta os filhos por conta de atitudes dos pais, né? Ferramentas como conhece-te a ti mesmo é uma ferramenta. E como que nós nos conhecemos a nós mesmos? Através de leituras edificantes espíritas e mesmo participação em cursos espíritas. Esses cursos que são ministrados justamente têm essa finalidade de fazer com que a gente conheça a nós mesmos. Então, conhecendo a nós mesmos, vamos ser capazes, então, de conseguir perdoar as deficiências que esses pais eventualmente tiveram para conosco, para com esses filhos, né? Outra coisa também que é muito importante é que os pais, né, muitas vezes, a gente não pode esquecer que eles vivem em períodos, em épocas diferentes da dos filhos. Eles foram criados em épocas diferentes, em épocas históricas agora, estou falando, diferentes da época histórica que o filho é criado. Então, muitas vezes há também, né, e por isso é necessário ter uma maior compreensão, e essa maior compreensão dos filhos, ela é dada, né, através também do quê? Através da paciência, da tolerância, que são sentimentos que eles são gestados, né, através de contatos com o espiritualismo, com doutrinas espiritualistas, com doutrinas cristãs. Então, muitas vezes, quando os filhos são criados dentro de um lar cristão, ele consegue, já tem dentro dele, desde pequeno, sentimentos de perdão, de tolerância, de amor, e entende muitas vezes, né,
que as atitudes dos pais, ela decorrem de comportamentos que lhes foram ensinados em outra época da vida. Acontece que muitas vezes, hoje em dia, vivemos o império do materialismo. Na verdade, parece que vivemos sobre esse império do materialismo, mas na verdade não vivemos. Estamos passando por um momento em que a Terra está se transformando num planeta de regeneração. Significa o quê? Que vamos num tempo muito próximo, né, para nós aqui da Terra, nós iremos então, estamos iniciando o processo da vivência plena do amor entre os homens. E apesar de não parecer que estamos nessa era, estamos entrando na era da regeneração. Os espíritos já nos falam, né? Então, nessa era da regeneração, vai imperar o amor. Imperando o amor, cada vez mais estaremos mais perto do lado espiritual do que do lado material. Estamos no ápice, vivendo o ápice do materialismo, mas com certeza já está em declínio essa fase do materialismo. E estão surgindo, então, a gente percebe isso, sentimentos nas pessoas de espiritualismo, de busca de Deus, de algo maior, da busca do algo maior, de fazer um sentido para a nossa vida, né? E crianças que são desde pequenas, né, elas vivenciam esses sentimentos cristãos, esses sentimentos de amor, de perdão, de tolerância, de paz, elas conseguem, então, de uma forma mais tranquila, perdoar muitas vezes, né, os erros cometidos pelos pais. Erros que eu digo, repito, aqueles erros que os pais podem cometer e vão cometer, mas sempre focados no amor, não o erro do abandono. E o erro do abandono, ele também vai ser compreendido pelos filhos numa tônica do perdão, entendendo que aqueles pais são espíritos que realmente ainda não estavam preparados para assumir essa função. Então é isso que o Livro dos Espíritos vem nos falar sobre o honrar pai, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos falar sobre honrar pai e mãe. E lembrando também que muitas vezes pode acontecer o abandono daqueles pais, né, com relação aos filhos, mas esse abandono ele não ocorre totalmente porque esses filhos são socorridos por espíritos afins, espíritos que também fizeram parte do seu planejamento reencarnatório e que estão lá para ajudá-los, como pode ser um tio, uma tia, um avô, uma avó, um padrinho, uma madrinha, que vão lá, então, ajudar esses espíritos. Estão lá para isso e desempenham muito bem essa função, né? Então, assim, isso faz com que essas pessoas sejam parte do que Jesus falava da família espiritual. A família espiritual é aquela, então, cujos espíritos afins não fazem parte dos laços consanguíneos de determinado espírito, mas estão juntos para ajudá-los em suas necessidades. E acontece isso muitas vezes com espíritos que são, algumas vezes, abandonados pelos pais. Então, era isso que o Evangelho segundo o Espiritismo veio nos falar. Basicamente, que honrar pai e mãe, ele tem a ver com piedade filial, que ele tem a ver com perdão, com amor e entendimento por parte dos filhos e principalmente ajudar os pais, principalmente na velhice, né? Que é muito importante também, que muitas vezes os pais precisam ser auxiliados durante sua velhice e aí compete aos filhos, independente de condição social, enfim, qualquer ajuda que deve ser dada pelos filhos aos pais na sua velhice para que eles tenham, então, um período tranquilo até seu desencarne. E vamos, então, retirando o que temos de melhor dentro de nós na forma de vibrações. E vamos vibrando por todo o universo, por todos os planetas, em especial o planeta Terra, por todos os países, principalmente aqueles que estão em guerra, e agora, neste momento, pedindo a paz entre nossos irmãos russos e ucranianos, para que a paz possa voltar a reinar nesses locais, nesses países. Vamos pedindo agora ao plano espiritual uma vibração muito forte, uma luz muito forte em cima desses irmãos. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando pelos lares em desajuste para que a paz possa voltar a reinar nesses locais.
Vamos vibrando pelo nosso lar, imaginando Jesus adentrando a porta da frente, iluminando o nosso lar com vibrações de amor, de paz, de tolerância, de carinho, harmonia e alegria. Essas vibrações de Jesus vão adentrando todos os cômodos da nossa casa e atingindo todas as pessoas que lá se encontram ou que com nós têm alguma ligação. Vamos vibrando pela difusão do Evangelho de Jesus no mundo, pela paz universal, pelo Centro Espírita Alvorecer Cristão, que nos acolhe e nos dá oportunidade de trabalho e desenvolvimento físico e espiritual. Vamos, por fim, vibrando por cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedindo força e bom ânimo para estarmos juntos aqui na próxima semana, dando graças a Deus. Graças a Deus.